Sejam bem-vindos ao canal Doug.Física, eu sou o professor Douglas Oliveira e essa é a nossa 15ª aula do nosso curso de Física 4. A gente continua vendo o capítulo 37 do Halliday, que fala pra gente sobre relatividade. Essa aula de hoje já é a parte 4 do capítulo 37, a parte 1, a parte 2 e a parte 3 já estão disponíveis no canal, então se você ainda não assistiu, assiste lá e depois você volta para essa aula. Nessa aula em específico, o que a gente vai ver? A gente vai ver quebra de simultaneidade, a gente vai ver as transformações de Lorentz e a gente vai ver também soma de velocidades relativísticas. Então, se algum desses assuntos te interessa aí individualmente, você não quer ver todos, vai ali nos capítulos do vídeo, pula lá para a parte que te interessa. Vamos começar então a aula de hoje, que tem bastante coisa para ver. Vamos começar com a nosso número 2, porque o número 1 era a aula de hoje. O número 2 é quebra de simultaneidade. Quebra de simultaneidade. Se você assistiu às outras aulas, provavelmente você lembra que a relatividade especial do Albert Einstein ela é baseada só em dois postulados. O primeiro deles simplesmente diz que a física tem que ser a mesma em todos os referenciais inerciais, então basicamente a física é a mesma para todo mundo. É isso que quer dizer. Já o segundo postulado, ele fala para a gente que a velocidade da luz ela é a mesma no vácuo, em todas as direções, em qualquer referencial inercial. Então ele fala para a gente que a velocidade da luz independe do referencial. E aí eu falei para vocês nas últimas aulas que o simples fato disso ser verdade no nosso universo, isso é verdade sim. O que acontece? A gente vai ter três efeitos principais. Dilatação do tempo, que a gente viu na aula 2. A gente vai ter a contração do espaço, que a gente viu na parte 3, que foi a aula anterior. E a gente também tem a quebra da simultaneidade. Então tem esses três fenômenos que acontecem simplesmente só por a gente perceber que a velocidade da luz ela não depende do referencial. Então a gente está no nosso terceiro efeito, vamos dizer assim, efeitos básicos, assim, que vem só desse segundo postulado. E aí depois a gente vai fazer mais transformações de Lorentz, soma de velocidades relativísticas, também são consequências, mas aí são consequências um pouco mais matemáticas, vamos dizer assim. A gente tem que fazer um pouquinho mais de conta para entender, mas e tudo deriva desses três fenômenos. Esses são os fenômenos mais interessantes aí, na minha opinião. Para a gente entender a quebra de simultaneidade, vamos fazer o nosso exemplo do trenzinho de novo, né? Vamos fazer o nosso exemplo do trem e fazer o nosso Gedanken Experiment, ou seja, o nosso experimento mental. Ah, o que você falou? Não entendi nada. Eu não sei exatamente como que se escreve, devia ter olhado, né? Mas começa assim, Gedanken. Deve ser assim. Depois você confere lá, Gedanken Experiment. É alemão, eu não falo alemão, Experiment. Opa, é alguma coisa assim. Os experimentos mentais muito famosos do Albert Einstein e de outros cientistas, que você pensa, se acontecesse tal coisa, qual que seria o resultado? Para a física, isso é super importante, porque nem sempre você vai ter um experimento físico à sua disposição. Então, às vezes você tem que imaginar o que aconteceria e aí você prevê os resultados. É claro que depois dessa sua teoria que você fez aqui, ela tem que ser comprovada de alguma maneira, né? Mas isso aqui que a gente está fazendo é supondo que a velocidade da luz ela é constante para todos os referenciais. Então, isso aqui obrigatoriamente vai ter que ser verdade. A gente só está vendo uma consequência do que a gente está propondo aqui. Então, vamos olhar primeiro dentro do trem. Dentro do trem ou dentro da espaçonave, geralmente a gente está chamando esse referencial de S'. E aí eu vou ter duas regiões do trem. Vou chamar essa aqui essa paredinha aqui, ó. Essa parede aqui eu vou chamar de parede A. E essa parede aqui eu vou chamar de parede B. Não confunde com os experimentos da parte 2 e da parte 3, que eram espelhos. Agora não é mais espelhos. Agora eu estou só olhando aqui a parede. Essa parede azul é a parede A e essa parede verde é a parede B. Aí, bem na meiuca aqui do trem, eu coloco uma bomba aqui, ó, por exemplo. Uma bomba que emite luz. O que é uma bomba? Aquela bomba de policial do CS, lá do Counter-Strike, que ela emite luz. Então, eu vou imaginar aqui, ó, que ela emite luz em todas as direções, né? E aí o que eu quero avaliar, vamos lembrar que a gente está vendo de dentro do trem, então é como se você estivesse aqui dentro do trem observando. Eu quero observar quanto tempo que leva para essa luz vir aqui, ó, do meio do trem, está exatamente no meio, vir e atingir a parede azul, e o tempo que ela leva para vir e atingir a parede verde.
não é isso? Vamos colocar alguns comprimentos. Vamos dizer que esse comprimento daqui para cá é L0. Na verdade, o ideal seria ser L0 sobre 2, né? Que daí é o comprimento próprio. L0 sobre 2 e daqui para cá também é L0 sobre 2. Comprimento próprio porque eu estou medindo no referencial em que o trem está parado. Então vamos tentar calcular o tempo que leva para atingir a parede A e o tempo que leva para atingir a parede B. Vamos lembrar lá da física 1 que V igual a ΔX por ΔT. Então, se eu quero saber o ΔT, é só isolar. ΔT igual a ΔX sobre V, não é isso? Então, vamos lá. O tempo A, como eu estou no referencial linha, eu vou chamar tempo A'. O tempo A' vai ser o ΔX que ele percorreu, ou seja, L sobre 2, L0 sobre 2, dividido pela velocidade, e a velocidade nesse caso é a velocidade da luz, né? A gente não está considerando a velocidade do trem, é a velocidade da luz. É a luz que está vindo aqui no meio e indo para lá. Então, divide por C. Isso aqui você consegue escrever como L0 sobre 2C. Beleza. Então, esse é o tempo A'. Já o tempo B', vai ser a distância percorrida, L0 sobre 2, dividido pela velocidade, que também é a velocidade da luz. Então, isso aqui deu L0 sobre 2C. Ah, mas é muito besta. Concordo, esse exemplo aqui é besta. O que a gente concluiu? Que o TA', essa aqui é a nossa conclusão, TA' é igual a TB'. Então, se você está olhando aqui no trem, dentro do trem, você chega à conclusão que a luz atingiu a parede A e a parede B ao mesmo instante, no mesmo tempo, não é isso? É isso que você consegue anotar aqui, ó. Atingiu a parede A e a parede B exatamente no mesmo instante, ou seja, os eventos são simultâneos. Aqui, então, a nossa conclusão é que os eventos são simultâneos. Eventos simultâneos. Simultâneos. Tem um acento aqui, eu acho. Deve ter um acento aqui. Então, os eventos são simultâneos. Isso é meio óbvio. É isso que a gente esperaria que acontecesse. Mas o que acontece do ponto de vista de alguém que está do lado de fora do trem? Então, vamos pegar agora uma pessoa olhando do lado de fora. Para quem está olhando de fora, o trem está se mexendo. Eu vou desenhar ele um pouquinho menor, mas isso não quer dizer que o trem seja menor. É só porque ele precisa caber aqui na tela. E aí eu vou dar uma reduzida no tamanho dele, porque ele vai se mexer, tá? Então, o trem é exatamente o mesmo. O trem não é menor. Então, aqui eu tenho a minha fonte de luz. Eu tenho aqui a minha parede azul. Essa aqui é a parede A. E essa aqui é a parede B. É isso? Faltou as rodas do trem, né? Como é que vai andar sem roda? Tá aqui as rodas do trem. E eu estou observando agora, do lado de fora, estou aqui ó, na estação rodoviária, e eu consigo ver que o trem está se movendo com uma velocidade V. Tá? Agora o trem está se movendo com uma velocidade V. Pensa comigo. A luz aqui ela vai vindo para a esquerda, né? E ela vai vindo para a direita. Só que ao mesmo tempo que a luz está indo para a esquerda, a parede está indo para a direita. Então vamos supor aqui, ó. Ficou muito pequeno esse trem, né? Ficou ruim de ver. Vou fazer de novo aqui o trem. Não, pode ser assim. Vou apagar essa pessoa, a pessoa que está atrapalhando. Vou colocar a pessoa mais para cá. Mais fácil de desenhar. O trem está se movendo. Então, vamos supor aqui ó, que quando o trem está nessa posição, é o mesmo trem, tá? Só estou pegando em um outro instante. Agora, outro instante de tempo. Quando ele está nessa posição, deixa eu desenhar ele bonitinho. Faltou o nariz aqui do trem e a fumacinha, né? Ainda está com velocidade de V. E aqui a fonte de luz aqui no meio. Quando o trem está nessa posição, vamos supor que é quando a luz atinge aqui essa paredinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Então a luz veio para cá e a luz foi para lá. Mas vamos olhar quanto que a luz teve que percorrer para atingir a parede azul e quanto que ela teve que percorrer para atingir a parede verde. Se você analisar aqui comigo, ó, a distância que a luz teve que andar para atingir a parede azul é essa distância aqui, vamos chamar ela de LA. E para atingir a parede verde, vou pegar outra cor aqui, roxo, foi daqui até aqui, ó, LB. Não é isso? Então, LA e LB. Vamos tentar calcular o tempo que levou para atingir a parede A e para atingir a parede B. Vamos utilizar a mesma equação aqui de antes. Então, o TA
ele vai ser o ΔX, que vai ser o LA, dividido pela velocidade da luz, né? Que é a luz que está se movimentando. Então, esse é o TA, não vamos fazer mais nenhuma conta. Já o TB, por que não é mais T'? Porque esse aqui é o referencial S, né? Aqui era o S', aqui é o S, por isso que sumiu a linha. Vai ser igual a LB dividido por C. E aí daria para a gente tentar calcular exatamente qual que é o valor, mas não interessa para a gente o valor exato. O que interessa para a gente é que, obviamente, LA é menor do que LB. Ou seja, ó, só comparar as duas equações aqui, o TA vai ser menor do que o TB. Ah, não entendi nada aqui a consequência. A consequência é o seguinte. Se você está dentro do trem, vamos supor aqui, ó, aconteceu o evento, o cara está com o relógio aqui, e aí ele está marcando, tem que ser uma pessoa que veja a velocidade da luz. Então a gente poderia trocar aqui pelo nosso personagem aqui que vê na velocidade da luz, usando o sétimo sentido. Vou colocar aqui, menorzinho. Esse que é o menor possível. Vai ficar aqui, entenderam, né? Então ele olhando aqui, ó, ele olha no relógio dele, e aí ele olha no relógio dele, e aí vamos supor, tá? Supondo que ele marcou aqui, ó, o evento A aconteceu, o evento A aconteceu, é a linha, vamos chamar assim, aconteceu, sei lá, às 14 horas. 14 horas. E ele também viu que o evento B também aconteceu às 14 horas, certo? Então, é o mesmo horário. Já essa pessoa aqui, se ela estivesse lá de fora, vamos copiar ele aqui. Já se ele estivesse aqui do lado de fora, aqui ficou bonitinho. Se ele estivesse aqui do lado de fora e ele olhasse no relógio dele, por exemplo, aqui ele diria que o A' aconteceu às 14 horas. E ele diria que, por exemplo, o B' aconteceu às 14h10. É claro que esses valores aqui estão meio exagerados. Na verdade, não exatamente, se for o trem for muito grande, eu daria para obter esses valores também. Mas a mensagem é, para o referencial S, os eventos aconteceram em tempos distintos. E aí a gente chama isso de quebra da simultaneidade. Ó, aqui os eventos eram simultâneos, aqui os eventos não são mais simultâneos. Então a gente tem o que a gente chama de quebra da simultaneidade. Então aqui são eventos não simultâneos. Não simultâneos. E aí você pensa, mas só vale para a luz? Não vale para tudo. Vamos supor que aqui, ó, não precisa... Isso aqui é só para a gente demonstrar e perceber por que isso acontece. Mas poderia, por exemplo, vamos supor que aconteceu um assassinato. 2 pessoas foram mortas aqui. Elas morreram no mesmo instante de tempo. Já aqui, uma morreu antes da outra. Então, já é um conceito... Esse conceito do tempo que as coisas aconteceram, ele é relativo, depende do seu referencial. Então, para essa pessoa que está de fora, a pessoa que está no ponto verde morreu depois. Mas quem está correto? Ambos os casos estão corretos, porque de fato não é só uma impressão dele. Ele vai perceber que morreu no 2h10 da tarde. Não é que ele vai perceber que morreu 2h10 da tarde. É porque naquele referencial, de fato, aquele evento ocorreu naquele instante. Entende? O tempo ele não é mais uma régua só para todo mundo. Depende da sua velocidade, o tempo ele passa de maneiras diferentes. Então isso aqui não é só uma percepção, tá? Não é só a percepção, esse cara vai perceber eles ocorrendo ao mesmo tempo e esse cara aqui vai perceber eles ocorrendo em tempos distintos. Não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que de fato os eventos ocorreram em tempos distintos para observadores distintos. Então o tempo aqui ele não é mais único, o tempo agora ele passa a ser relativo e essa é a quebra da simultaneidade. É super importante você entender esse conceito, que uma coisa que aconteceu numa ordem para outra pode ter acontecido em outra ordem. E aí a gente vai para as continhas aqui, como que a gente faz conta com isso. Lembrando, se você não for trabalhar com isso, e eu imagino que a maior parte de vocês não, a parte mais importante é até aqui, né? É você entender o conceito, lembrando que isso aqui não é uma coisa, isso acontece porque o Einstein disse, isso acontece porque o universo funciona assim. É o universo que fala pra gente que ele funciona assim. Então não é uma escolha que a gente tem
perceber isso ou não. O universo que funciona dessa maneira. Aí, agora a gente vai para as continhas aqui, para a gente entender como é que a gente consegue saber exatamente essas horas aqui, ó, que horas são essas. Aqui eu chutei valores, mas a gente pode calcular. A gente está no número 3, né? O número 3, peraí, deixa eu apagar que ficou feio aqui. Esse aqui agora é o número 3, e esse número 3 a gente vai aprender a calcular essa diferença de tempo. E a número 3 são as transformações de Lorentz. Transformações de Lorentz. Aí nas transformações de Lorentz, vou fazer um paralelo aqui com as transformações que a gente está acostumado a trabalhar, só para você perceber a diferença. E as transformações que a gente está acostumado a trabalhar, elas se chamam de transformações. Deixa eu ajeitar aqui o teclado aqui. Negocinho. Elas se chamam transformações de Galileu. Então vamos relembrar aqui as transformações de Galileu para a gente fazer um paralelo. Transformações de Galileu. Essa aqui é que você está acostumado a trabalhar. Vamos pegar o exemplo mais simples possível. Vou imaginar que a gente tem o nosso observador. Cadê o nosso observador? Tá aqui o nosso observador. Esse observador está paradinho. E aí tem uma pessoa andando de moto aqui. Já vou dizer quem que é quem. Espera aí. Então vamos desenhar aqui. E esse meu observador, ele está parado. Vamos desenhar uma árvorezinha só para parecer que ele está paradinho. Ele está aqui paradinho. Esse é o meu referencial que eu vou chamar de S, né? Geralmente eu chamo de S quem está parado. E esse aqui, ó, a pessoa da moto, ela está indo para a direita. Então, ela está indo para a direita, eu vou chamar ela aqui. Não é porque está indo para a direita. Mas, em geral, quem eu coloco se movendo, eu vou chamar do referencial S'. E ele está indo para a direita com uma velocidade V. E aí, aquela história, né? Vamos pensar aqui, ó. O que a gente fez lá na primeira aula. Vamos supor que eu tenho uma pessoa correndo aqui, ó. Uma pessoa está correndo. E ela está correndo com uma velocidade de... Vai ter que ser um pouco menos, né? Uma outra moto aqui. Vou pegar. Tem outra moto, gente? Tem um carro. Pode ser o carro. Só para a gente lembrar que eu estou falando para vocês aqui. Então, esse carro, ele está se movendo. Esse carro está se movendo. Vamos supor que o carro está se movendo, de acordo com quem está parado, com 100 km por hora. E essa moto aqui, ela está a 60 km por hora. Então, do referencial S, a velocidade é 100 km por hora, beleza? E do referencial S', qual é a velocidade que a moto vai ver o carro? O carro vai ver 100 menos 60, 40, não é isso? O ideal seria o carro estivesse aqui na frente. Isso aqui a gente viu lá na primeira aula, esse exemplo aqui. Então, se de acordo com o referencial S, o carro está se movendo a 100 km por hora. De acordo com o referencial S', o carro está se movendo a 40 km por hora. E essa transformação que a gente fez, 100 menos 40, a gente chama de transformações de Galileu. Essa é a ideia. Beleza? Cadê aqui? Opa, sumiu o mouse. Sumiu mesmo. Aqui, ó. Apareceu. Vou deletar aqui. Como que eu faço as conversões de posição, de velocidade e de tempo? Na verdade, velocidade a gente não vai ver. Para converter do referencial S para o referencial S'. Então é assim, ó. A posição no x' vai ser igual a posição no x menos v vezes t. A posição em y', vamos supor que para a direita, o movimento está indo para a direita, que é o x, né? Vai ser igual a y e z' igual a z. E também o t' é igual a t. O que isso quer dizer? Essas aqui são as transformações de Galileu. Quer dizer que se a árvore está parada aqui ó, no x, posição x, de acordo com quem está se movendo na moto, é a posição x inicial menos vt, porque ele vê a moto andando para a esquerda, né? É isso que a gente viu. A gente viu isso em detalhe lá na parte 1. Se ficou muito corrido para você, volta lá na parte 1, que a gente discutiu isso bastante. Então, essas eram as transformações de Galileu. Agora, a gente vai ter as transformações de Lorentz, que é mais ou menos a mesma coisa, só que agora a gente está levando em consideração a teoria da relatividade especial do Albert Einstein. Então, quando a gente quer converter de um referencial para o outro, e a gente está levando em consideração os efeitos relativísticos, essas transformações de Galileu não funcionam mais.
Agora são as transformações de Lorentz. Essas transformações de Lorentz que vão dar para a gente, como a gente vê do referencial S' e o referencial S. Então vamos lá, x' igual a gama x menos vt, então apareceu um gama aí para a gente. Nas direções perpendiculares não muda nada, mas aqui uma coisa super especial, a gente já viu, não é surpresa para você, que o tempo ele é relativo, então obviamente o tempo não pode ser o mesmo dos dois referenciais, então não faz sentido t' ser igual a t. Então tem que ter uma conversãozinha aqui. Então essas são as transformações de Lorentz, deixa anotadinho aí. A gente vai utilizar ela para converter do S para o S'. Também tem as transformações inversas, a gente não vai trabalhar, daí seria do S' para o S, esse aqui é do S para o S'. Então se eu tenho as informações do S e eu quero encontrar do S', eu uso isso aqui. Para as transformações inversas, que seria do S' para o S, aí é só trocar o sinal, eu coloco um sinal de mais aqui, em vez do sinal de menos. Isso aqui leva em consideração, supondo que os referenciais eles foram alinhados. Opa! Já explico aqui. Igual a 0 quando t igual a t', que é igual a 0. O que eu quero dizer que eles estão alinhados? Isso aqui vale quando eu faço... Eu preciso colocar uma referência. A referência é a posição x deles coincide quando t coincide igual a 0. Então, quando os dois relógios marcam t igual a 0, a posição deles também é igual a 0. Isso aqui eu preciso colocar essa condição, porque senão sempre teria que somar um termo aqui, porque eu preciso ter uma referência entre eles, né? Eu preciso começar a régua no mesmo lugar, depois a régua muda. Então, essas transformações de Lorentz, essas equações, elas valem. Isso é o único exemplo que a gente vai utilizar, sempre vai ser assim. O x igual a x' igual a 0, quando t igual a t' igual a 0. Ou seja, quando o relógio... Eu organizei o meu relógio e organizei as posições para que bata os meus eixos. Eu organizei eles para eles que batam quando o tempo for 0, a posição é 0 para todo mundo. Depois, conforme o tempo for passando, tudo isso vai mudar. Então, os tempos vão passar de maneira diferente e as posições vão passar de maneira diferente. Mas esse aqui, eles começam alinhados, né? Uma coisa interessante aqui, se você prestou atenção na primeira aula, ou se lembra, né? Você prestou atenção e esquece também. Uma coisa é independente da outra. Eu falei para vocês que a gente teve uma discussão muito grande, os cientistas, se as transformações de Galileu valiam, e aí a gente viu que elas valem para baixa velocidade. Para relatividade, altas velocidades, quem vale são as transformações de Lorentz, e eu vou mostrar para vocês que para baixas velocidades, isso aqui vira aquilo ali. Então o que eu quero mostrar para vocês? Para V menor, muito menor do que c, ou seja, a velocidade muito menor do que a velocidade da luz, eu vou ter que Lorentz vira Galileu. Lorentz vai ser igual a Galileu. Porque as transformações de Galileu, se você lembra, elas funcionaram aí por mais de 200 anos, né? Então elas valem em um regime, né? Regime de baixas velocidades. Então vou mostrar para vocês aqui, super fácil, que se a velocidade é muito menor que a velocidade da luz, Lorentz vai ser equivalente a Galileu. Vamos trabalhar com o fator de Lorentz, que é o gama, que é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Vamos imaginar aqui, ó, se o v é muito menor do que c, o que vai acontecer? Esse termo aqui ele é muito pequeno. Esse termo aqui ele vai para 0. Então, se v é muito menor do que c, vai ser tipo 1 dividido por 1 bilhão. Então, acaba ficando um valor muito pequeno, que eu vou aproximar para 0. Então, isso aqui é aproximadamente igual a 1 sobre 1 menos 0, raiz quadrada, que é exatamente igual a 1. Então, para velocidades muito pequenas, o que eu digo é muito menores que a velocidade da luz. Não necessariamente, por exemplo, 1 milhão de metros por segundo é pequeno ainda, né? É pequeno em relação à velocidade da luz. Então, para velocidades muito pequenas em relação à velocidade da luz, o fator de Lorentz vira 1. Vamos ver o que acontece aqui com as transformações de Lorentz. O x' vai ser igual ao gama virou a 1, que multiplica x menos vt. Ou seja, o x' vai ser igual a x menos vt, que é exatamente o que a gente tinha nas transformações de Galileu. Tá vendo? Só troquei o gama por 1. O y é igual, o z é igual, vamos trabalhar com o t. O t' vai ser igual ao gama, que é 1.
T menos Vx sobre C. Isso aqui deu pra gente que o T' vai ser igual a T menos Vx sobre C. Mesmo argumento que eu utilizei antes. Aqui é C quadrado, tá, gente? Opa! Aqui é C ao quadrado, ó. C ao quadrado. Anota ali, volta ali e anota. C ao quadrado. Corrija ali pra gente. Mesmo argumento de antes. Se V é muito menor do que C, esse termo aqui ele vai para zero, né? E aí eu vou ter que T' igual a T igual a T, e é exatamente o que eu tinha nas transformações de Galileu. Então percebe aqui que é verdade o que eu venho falando, que se a velocidade é muito menor que a velocidade da luz, aí o Lorentz equivale ao Galileu. Então Lorentz é equivalente a Galileu para velocidades muito menores do que a velocidade da luz. Essa a ideia, e é por isso que Galileu valeu por tanto tempo e só depois que a gente percebeu que não valia mais. Vamos fazer um exemplo aqui só para entender como é que a gente utiliza as transformações de Galileu. Aí depois eu vou fazer uns 2 exercícios e aí a gente vai para a soma de velocidades relativísticas. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho 2 referenciais, tá? Tenho 2 referenciais. Cadê aqui? Deixa eu pegar meus personagens aqui. Preciso de você. E eu preciso de você da moto aqui também. Cadê? Eu preciso de vocês dois, né? Então tá aqui. Inicialmente, o que eu tenho? Inicialmente, eu tenho que... É uma condição que eu estou falando. Inicialmente, eu tenho que x igual a x' que é igual a zero. Quando t igual a t' igual a zero. T igual a t' que é igual a zero, né? Que é essa condição que a gente falou aqui. Então tá valendo as transformações de Lorentz dessa maneira. Elas valem sempre, mas elas vão ficar só nessa forma aqui, sem nenhum termo somando ou subtraindo, quando a gente coloca essa condição aqui. Se isso aqui fosse, sei lá, t igual a zero, aí nesse caso t' fosse igual a 2 segundos. Aí você tem que subtrair 2. Ou somar 2. Tem que olhar com cuidado. Mas beleza, eu vou ter 2 referenciais aqui. Eu vou ter o referencial da pessoinha aqui. Vamos supor que aqui é o x e aqui é o y. E essa pessoinha é o referencial S. E eu vou ter a moto. Então a moto vai estar aqui, x' e y'. E vai ser o meu referencial S'. Então é isso. Tá aí, beleza. Tá aqui meus 2 referenciais. Minhas 2 pessoas elas começam extremamente alinhados. Então aqui é t igual a zero. E aqui é t' igual a zero. Eu estou supondo que essa aqui é a posição x igual a zero, né? X igual a zero. Um tempo depois, eu estou observando o referencial S. Aqui já é outra situação. Então, só preciso do personagem. Não consigo pegar daqui. Só preciso do personagem aqui de novo. Por que é esse personagem? Porque ele vê na velocidade da luz. Um tempo aqui depois, deixa eu já deixar a moto preparada aqui também. Já uso ela. Vou deixar aqui no cantinho. Pronto. E um tempo depois, então aqui vamos fazer um corte aqui, ó. Um tempo depois, essa pessoa está parada, então tem que ficar no mesmo lugar, parada aqui, ó. E aí, o eixo dela é o mesmo aqui, ó, XY, beleza. Ela vê uma explosão aqui, ó. Ela vê uma explosão aqui. Explodiu uma bombinha aqui. É que sempre fala explosão porque emite luz, né? Pode ser qualquer coisa. E aí no relógio dela, dessa pessoa, ela observa e ela marca que essa explosão aconteceu em t igual a 0,1 segundos e a distância da explosão para ela aconteceu com x igual a 10 na oitava metros. Então vamos tentar entender aqui, que essa aqui é a parte crucial das transformações de Lorentz. Então essa parte aqui de cima nada mais é do que eu alinhar os meus 2 eixos aqui e eu decidir que o x igual a 0 quando t igual a 0. Beleza. Aí pode ser um tempo qualquer, pode ser no futuro, no passado, não tem problema. Isso aqui está alinhado nesse momento. Então 0,1 segundos depois, o referencial S percebe que ocorreu uma explosão
na posição x igual a 10 na 8 metros, ou seja, isso aqui é muitos metros, né? Isso aqui é quanto? 100 milhões de metros, 100 milhões de metros aqui. É para as contas serem relevantes, lembrando que a gente tem que estar no regime de velocidades grandes ou distâncias grandes, senão não aparecem os efeitos muito bem, né? O que eu quero saber? Eu quero saber para o meu motoqueiro aqui, ó, o motoqueiro ele está andando aqui para frente, né? Está sempre com uma velocidade. Vamos supor que o meu motoqueiro aqui, ó, ele começou igual, mas ele estava com uma velocidade de 0,5 c, tá? Ele estava andando aqui, ó. Na verdade, já poderia ter colocado a velocidade aqui. A velocidade dele é 0,5 c, mas você percebe que ele está se movimentando, então ele andou um pouquinho aí para frente. E aí, eu quero saber, no relógio da pessoa que está na moto, qual é o telinha, ou seja, em que momento ele vê essa explosão acontecer e em que posição do espaço ele vê essa explosão acontecer. Quem vai dar para a gente esse valor do telinha e do x' é justamente as transformações de Lorentz. Vamos utilizar elas aqui para a gente encontrar. Vamos começar com a posição. Então, a gente sabe que o x' ele vai ser igual a gama x menos o vt. Então, o x', primeiro, ó, vamos pensar aqui, ó, tem esse menos o vt porque eu estou me aproximando. Então, o x' vai ser menor do que x, provavelmente, né? Então, o x', no nosso caso aqui, abrindo o gama, fator de Lorentz, vai ser x menos o vt, dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Até aqui é só escrevendo as equações. Vamos substituir os valores. Então, esse aqui dá 10 na 8, menos a velocidade, que é 0,5c vezes... tá tudo certo aqui, gente? Tá, né? Tá certo. 0,5c, que é a velocidade da moto, vezes o tempo, que é 0,1 segundos, dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade dele, que é 0,5c. Não esquece de levar ao quadrado, c ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 10 na 8 menos 0,5 vezes 3 vezes 10 na 8. Esse aqui é a velocidade da luz, né? Esse termo aqui, ó, o Czinho, é isso aqui, nossa aproximação da velocidade da luz, vezes 0,1 dividido pela raiz de, corta o c com o c ao quadrado, 0,5 ao quadrado é 0,25, então 1 menos 0,25. Ah, mas por que você está fazendo a conta passo a passo? Porque tem muito aluno aqui que erra nessas contas aqui com raiz, não coloca o parêntese no lugar correto. Então, vamos fazer aqui, simplificar um pouquinho antes de jogar na calculadora. Então, 10 na 8, aqui, ó, 10 na 8 vezes 0,1 é 10 na 7, 0,5 vezes 3 é 1,5, menos 1,5 vezes 10 na 7, dividido pela raiz de 0,75. Aí não tem muita escapatória, tem que jogar na calculadora e vai dar para a gente aproximadamente 0,98 vezes 10 na 8 metros. Então, a gente percebe que a posição mudou um pouquinho. De boa, nada muito excepcional aqui, a posição mudou. Se a gente não tivesse considerado as transformações de Lorentz, tivesse utilizado as transformações de Galileu, aí daria um pouquinho diferente. Daria, quanto que daria, gente? Tem que fazer aqui, acho que daria 0,7 vezes 10 na 8, se eu não me engano. Tem que fazer a conta, mas depois você pode fazer e comparar. Mas beleza, a gente encontrou que para a pessoa da moto aconteceu nessa posição a explosão. Qual dos dois valores estão certos? Os dois estão certos, lembra? Os dois valores estão certos. Depende do referencial, os valores de fato mudam. Vamos para agora o que interessa para a gente mesmo. Na verdade, às vezes o x que te interessa. Que é o t', né? Que é o mais legal sempre. Então, isso aqui vai ser t menos vx sobre c ao quadrado. E aí a gente vai abrir aqui, ó, vai ficar assim, ó, pera aí, t' igual a t menos vx sobre c ao quadrado, tudo isso dividido, só abrindo o fator de Lorentz, raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Dá para a gente substituir os valores, o t é 0,1, o v é 0,5, c, não esquece do c,
A posição x é 10 na 8. Não vai colocar o x', aqui é x, não é x'. Aí divide por c ao quadrado. Tudo isso dividido pela raiz de 1 menos 0,5c ao quadrado, dividido por c ao quadrado. As contas parecem que são longas, mas não são tanto, tá? No máximo uma raiz quadrada, uma coisa assim. O que mais eu posso fazer aqui? Antes de jogar na calculadora, dá para cortar esse c com esse c aqui, multiplicar aqui, e aí a gente vai ter que o t' ele vai ser igual a 0,1 menos 0,5 vezes 10 na 8 dividido pela velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na 8. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 1 menos 0,25, que é o mesmo termo que eu tinha aqui antes, né? Então, o t' vai ser igual a 0,1. Dá para simplificar esses dois valores aqui. Então, vai ficar 0,1 menos... Ó, dá para cortar aqui, ó. Vai ficar menos 0,5 dividido por 3. Daria para você colocar 1 por 6, 1/6. Aí teria que jogar na calculadora, porque 1/6 não é exato. Dividir pela raiz de 0,75. Aqui já vale a pena a gente jogar na calculadora, né? Não dá mais para simplificar nada de cabeça. E aí a gente encontra que o tempo ele vai ser igual a menos 0,067 segundos. Então o tempo aqui ele deu negativo. Então olha só o que acontece. Se essa situação está acontecendo, no relógio do motoqueiro, o tempo ele vai ser menos 0,067 segundos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele percebe que o evento aconteceu antes dele estar aqui. Ele está aqui atrás ainda. Ó. Ele está aqui atrás ainda e ele vê que o evento aconteceu. Foi antes dessa situação. Não quer dizer que voltou no tempo. Quer dizer que isso aconteceu antes da situação de eles ficarem alinhados. Que a gente definiu esse padrão de eles estarem alinhados arbitrariamente quando a gente quisesse. Mas, para o referencial S', a explosão aconteceu antes deles estarem alinhados. Ele estava aqui. Ah, mas então essa distância aqui tinha que ter dado maior, né? Porque, na verdade, a moto não estava aqui quando aconteceu. A moto estava aqui, né? Aconteceu antes. Então, a moto estava ali atrás. Então, essa distância aqui deveria ser maior, não é? Opa. Essa distância aqui, ó, ela deveria ser maior, não deveria? E aí, pra gente, essa distância deu menor, porque deu 0,98 vezes 10 na 8. Aqui deu 1 vezes 10 na 8. Mas, no caso, a distância deu menor. O que aconteceu? Vamos lembrar lá da contração do espaço. Então, esse espaço aqui é menor. Então, por mais que ele esteja, do ponto de vista do amarelinho aqui, ele estivesse mais longe, na verdade, não, né? Para o amarelinho aconteceu... Vamos pensar, para o amarelinho aconteceu quando a moto estava na frente. Ou estava atrás? Estava na frente, com certeza, porque o tempo é 0,1. Mas para a pessoa que estava na moto, aconteceu no tempo anterior. Só que para quem está na moto, devido à velocidade, a gente tem contração de espaço. Então, esse tamanho aqui é menor que aquele tamanho de lá, nesse referencial. Então, apesar de parecer que o tamanho é maior, esse tamanho é menor para essa pessoa. É menor do que para a pessoa aqui de cima, porque esse comprimento aqui ele é menor por conta da contração do espaço. Então, quem está nessa velocidade da moto vê o espaço achatado, por isso que a distância deu menor, apesar de, né, contra-intuitivamente parecer que era uma distância maior. Exemplozinho das transformações de Lorentz. Sei que às vezes parece meio confuso, porque a relatividade, o nosso universo, né, em si, ele é confuso. Vamos fazer aqui 2 exercícios e aí depois a gente vai para a soma de velocidades relativísticas. Vamos começar então com o 17 do capítulo 37, que ele fala o seguinte, ó, na figura 37-9, que é essa figura aqui, as origens dos dois referenciais coincidem em t igual a 0, que é igual a t', que é igual a 0. E a velocidade relativa é de 0,95c. 2 micrometeoritos colidem nas coordenadas x igual a 100 km e t igual a 20 microsegundos, de acordo com o observador estacionário no referencial S.
determine as coordenadas espacial e temporal da colisão de acordo com o observador estacionário no referencial S'. Então, o que acontece? Resumindo aqui, passando por o que a gente vem fazendo. A pessoinha aqui parada é o referencial S. Esse aqui é o referencial S. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y, por exemplo, né? A moto, de acordo com quem está vendo o referencial S, está com uma velocidade de 0,95 c. Mas no começo aqui, ó, eles estão alinhados, né? Eles estão alinhados. A gente tem aqui que o x' e o y', o x' coincide com o x quando t igual a t', que é igual a 0, que é a nossa condição para valer aqui as nossas transformações de Lorentz escritas dessa maneira aqui. Então é isso, esse é o começo. Aí o que acontece? Um tempo depois, vem aqui o meteorito, aguarde ele aqui, ó, e bate aqui nessa posição do espaço, e de acordo com o referencial S, a pessoa que está observando ali, essa distância aqui foi igual a 100 km, e o t foi igual a 200 vezes 10 na menos 6 segundos, né, que é o famoso microsegundos. Então, isso aconteceu um tempo depois. Obviamente que a moto vai estar indo aqui para a direita, em direção ao meteoro, e eu quero saber, para a pessoa que está na moto, qual foi o t' dela e qual foi o x' dela, ou seja, em que posição que ela viu o meteorito caindo. Aqui ele falou 2 micrometeoritos, mas pode ser só um, não entendi por que 2. E aí, essa aqui é o tempo e a posição, é isso que a gente quer saber de acordo com quem está na moto se movendo. Lembrando que a moto vai indo para a direita, né? Essa é a ideia aqui. Só aplicar as transformações de Lorentz. Vamos começar aqui com o x'. X' vai ser igual a x menos o vt dividido, já abrindo aqui o fator de Lorentz, ou menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. O x é 100 km, ou seja, 100 vezes 10 na 3 metros, menos a velocidade dele, 0,95 c, vezes o t, que é 200 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 1 menos 0,95 c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Então, isso que vai dar para a gente. E vamos pensar aqui, 10 na 5, né? Absorvendo aqui os dois zeros. Menos 0,95 vezes 3 vezes 10 na 8, abrindo a velocidade da luz, vezes o 200, vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela raiz de 1 menos 0,95 ao quadrado. Já cortei os c's ali embaixo. Aqui dá para você simplificar um pouquinho mais aqui, mas acho que já não vale a pena, né? Aqui eu acho que já vale a pena você jogar na calculadora. E se jogar na calculadora, quanto que dá essa conta aqui? Eu tinha feito antes. Na calculadora, essa conta aqui vai dar pra gente 1,38 vezes 10 na 5 metros. 1,38 vezes 10 na 5 metros. É isso mesmo? Vamos conferir aqui. Conferir aqui. É isso aí. Ou seja, 138 quilômetros. Aqui era 100, foi para 138 quilômetros. Se você quiser escrever de uma maneira que dê para comparar, x' igual a 138 quilômetros aproximadamente. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, a gente quer saber o t'. E o t' vai ser t menos vx sobre c ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Substituindo os valores, o t é 200 vezes 10 a menos 6, menos a velocidade, que é 0,95 c, vezes o x, que é 100 vezes 10 na 3, tudo isso dividido por c ao quadrado, dividido pela raiz de 1 menos 0,95c ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Dá para simplificar um pouquinho, mas não muito. Então, isso aqui vai ser igual a 200
vezes 10 na menos 6, menos, dá para cortar um C ali, então vai ser 0,95 vezes 10 na 5, dividido por C, tudo isso dividido pela raiz de 1 menos 0,95 ao quadrado. E aí não tem o que fazer, de novo a gente tem que jogar na calculadora, e aí a gente encontra que esse tempo aqui, eu estou olhando o errado aqui, esse tempo vai ser igual a menos 374 microsegundos. É isso, né? Essa é a resposta. Joga na calculadora, aqui não tem muito mais como fugir. Então, aplicação direta aqui das transformações de Lorentz. Então, exercício bem simplesinho. Mas se você não sabe qual é cada termo, o que está acontecendo, difícil, a parte mais difícil aqui é você entender o que está acontecendo a partir do enunciado, né? Por isso que eu coloco as figurinhas para tentar dar uma luz. Vamos para o próximo aqui. O próximo que eu separei para vocês é o 19. O 19 é esse daqui, ó. E eu faço assim para a gente. O experimentador dispara 2 lâmpadas de flash, produzindo um clarão na origem do seu referencial e num pequeno clarão no ponto de 30 km. O observador que está se movendo com uma velocidade... Com uma velocidade de 0,25 c no sentido positivo de x, também observa os clarões. Letra A. Qual é o intervalo de tempo entre os dois clarões? Com o observador, de acordo com o observador, qual dos dois clarões ocorreu primeiro? Então, vamos colocar nosso sisteminha aqui. Tá aqui. E aqui a moto. E o clarão. Vamos supor que o clarão é esse clarão aqui, ó. Tá? Esse aqui é o clarão. Beleza? Então, vamos escrever aqui o que o enunciado está passando para a gente. Esse aqui é o nosso referencial S, tá? Esse aqui é o referencial S'. Aí, vamos definir o referencial S, vamos colocar ele aqui, ó. X e Y. E aí ele fala que acontece, ó, esse aqui é o zero, né? X igual a zero vai ser essa linha aqui. Ele fala que tem um clarão que aconteceu aqui. E tem outro clarão que aconteceu aqui numa distância em relação ao primeiro. Essa distância aqui, ó, aconteceu que em x igual a 30 km. Ele fala pra gente que dispara as lâmpadas simultaneamente, né? Então, os dois aqui ocorreram no mesmo tempo. Como eles ocorreram no mesmo tempo, a gente pode escolher o tempo que a gente quiser, né? Isso, a única coisa é que o tempo ele tem que ser o mesmo, que a gente pode jogar o tempo para a esquerda, o tempo para a direita, tanto faz. Eu poderia colocar que cada um ocorreu no tempo igual a 1 segundo, se eu quisesse. Não vou fazer isso, eu vou escolher a coisa mais óbvia possível. Eu vou dizer que o primeiro clarão ocorreu no tempo igual a 0 segundos e o segundo clarão também ocorreu no tempo igual a 0 segundos, né? Posso escolher qualquer valor, vou escolher o mais fácil, t igual a 0. E aí ele quer saber, de acordo com esse observador aqui da moto, qual que é o intervalo de tempo entre os clarões. Aqui o intervalo de tempo é 0, né, no referencial S. No referencial S', aí vai ter o intervalo de tempo. Eu também posso alinhar como eu quiser esse referencial S'. Então eu vou partir da nossa estratégia aqui de sempre, que x igual a x0 igual x' igual a x em 0, quando t' igual a t que é igual a 0. Não é isso que a gente vem fazendo? Então eu vou alinhar ele aqui, né? Eu posso alinhar onde eu quiser. Vou alinhar aqui que a posição é 0 quando t é 0. Então logo de cara eu sei quando que ocorre esse clarão aqui o primeiro. Esse T1 aqui, ele ocorre, T1', ele ocorre em 0 segundos, né? Porque ele está alinhado. Se ele ocorre na posição 0 em t igual a 0, obviamente no referencial linha, isso ocorre na posição x' igual a 0, t' igual a 0. Não é isso? Porque foi assim que eu defini os referenciais. Tudo que eu tenho que fazer é descobrir esse x' aqui, ó. E o t' também. Na verdade, não preciso encontrar o x'. Ele não quer o x'. Ele só quer o t'.
Tudo que eu tenho que fazer é encontrar o telinha agora para saber qual é o tempo que ele viu esse segundo clarão. De novo, o que eu fiz aqui? Eu alinhei os meus sistemas aqui, as minhas coordenadas, os meus observadores, alinhei eles de uma maneira que seja conveniente para mim. Eu não posso determinar que o segundo seja telinha igual a zero também, tá? É só o primeiro, posso escolher um ponto só de alinhamento entre eles. E aí, quando eu faço isso, tem aquelas equaçõezinhas que a gente pode utilizar, que são essas aqui, vamos copiar para cá, só para a gente ter elas mais perto da gente. Então, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir esse outro clarão, qual foi o telinha dele. Então, vamos utilizar a equação, jogar isso aqui para cima aqui. Então, vai ser assim, ó. E lembrando que esse cara está indo com a velocidade de 0,25c, né? Está indo para frente aqui. Então, eu quero telinha, que vai ser igual a t menos vx sobre c ao quadrado, dividido pela raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Substituindo os valores, o t vai ser igual a zero, o v vai ser igual a 0,25c, o x vai ser igual a 30 km, que é 30 vezes 10 na 3. Não esquece de dividir por c ao quadrado. Tudo isso dividido pela raiz de 1 menos 0,25c ao quadrado, dividido por c ao quadrado, e a raiz dessa galera aqui, né? Isso aqui vai dar para a gente 0 é 0 mesmo. Vou cortar um c com o quadrado aqui. Multiplicando o 30 vezes o 0,25, isso aqui vai dar para a gente 7,5 vezes 10 na 3, dividido pela raiz quadrada, menos, né? Tem um sinal de menos na frente. Ó, quase esqueci do sinal de menos. O sinal de menos aqui, ó. 1 menos 0,25 ao quadrado. Aí é só a gente jogar na calculadora. Isso daqui eu vou fazer aqui em tempo real. Abrir o Excel e fazer a conta aqui pra gente. Isso aqui vai ser igual... Opa! Raiz de 1 menos 0,25 ao quadrado. Quebrando a conta em duas. Vai ser igual a menos 7,5 vezes 10 elevado a 3. Dividido por esse valor. E aí, se eu não errei nada, isso daqui tem um valor muito grande. Tem alguma coisa estranha aqui. Ah, faltou dividir por C aqui, né? Olha aí, ó. Faltou dividir por C. Então, vamos dividir por C aqui. Opa. Dividido por 3. Dividido por 10 elevado a 8. Agora eu já não tenho certeza se minha conta está certa. Vou escrever aqui e já confiro. Na minha conta aqui do Excel, deu aproximadamente menos 2,58 vezes 10 na menos 5 segundos. Deixa eu conferir aqui, ver se minha continha está correta. E ela está correta, olha aí, ó. 2,58 vezes 10 na menos 5 segundos. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que o tempo ele deu negativo, né? Então, qual deles que ocorreu primeiro? Lembrando que esse aqui é o T2. T2, né? Esse aqui seria... aqui seria o T2, que é 0. Esse aqui é o T2'. Então, o T1' aconteceu em T1 igual a 0. E o T2' aconteceu em menos 2,5 vezes 10 a menos 5 segundos. Então, quem que aconteceu primeiro? O primeiro que ocorre é o aqui que estava o pequeno clarão, né? O pequeno clarão no ponto que estava nesse ponto, tinha um grande clarão aqui e um pequeno clarão aqui. Quem ocorreu primeiro foi o pequeno clarão. Então, o clarão ocorre primeiro para quem está na moto aqui. Então, você vê de novo a quebra da simultaneidade. Ou então, para o último assunto de hoje, que vai ser... que número que a gente está? Acho que número 4. Que vai ser soma de velocidades. Número 4. Soma de velocidades relativísticas. Então, esse vai ser o assunto de agora, que é o último assunto da aula de hoje. Soma de velocidades relativísticas.
Eu vou tentar explicar aqui a soma de velocidades relativísticas de uma maneira que eu acho mais simples de a gente conseguir entender. Então vamos colocar aqui o planeta Terra. Então vamos imaginar que o planeta Terra está aqui, ó. Está aqui o planeta Terra. E aí a gente tem duas naves aqui, ó. Vamos pensar como é que eu vou fazer isso daqui. Tem duas naves. Uma nave indo para a esquerda e uma nave indo para a direita. Beleza? Então tem uma nave indo para a esquerda, uma nave indo para a direita e aqui tem o planeta Terra. Vou imaginar que você está aqui no planeta Terra. Você está aqui no planeta Terra olhando as duas naves. E aí o que você vê? Que a nave da direita, vamos dizer que é a navezinha vermelha, está indo para a direita com 0,7C. Já a nave da esquerda, ela está indo para a esquerda com 0,8C. E aí a pergunta lógica que você faz é qual é a velocidade que uma nave vê a outra. E aí, se você pensasse classicamente, era só somar as velocidades, então daria 1,5C, mas a gente sabe que nenhuma velocidade pode passar da velocidade da luz. Por que tem essa aparente discrepância? Porque as velocidades não se somam simplesmente somar os valores, isso só vale para velocidades baixas, quando a gente está lá no regime de baixas velocidades utilizando as transformações de Galileu. Se a gente leva em consideração a relatividade, aí a gente não soma mais as velocidades, tipo V igual a V1 mais V2. Isso não existe mais. Então, a pergunta que a gente quer fazer aqui, qual a velocidade que uma nave vê a outra? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E aí o mais difícil aqui é a gente entender o que são cada símbolo da equação que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar essa equação aqui, vou colocar ela aqui em cima para a gente tentar deixar ela melhor. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. U vai ser igual a U' mais o V dividido, já explico o que é cada termo, por 1 mais V U' dividido por C ao quadrado. Então, essa equação que a gente utiliza para a soma de velocidades relativísticas. Qual que é a parte difícil aqui? É você identificar quem é o V, quem é o U, quem é o U'. Nesse nosso exemplo aqui, ó, o U' é essa velocidade aqui. Depois já escrevo já o que é cada coisa. O V é essa velocidade aqui, ó. E o U é a velocidade que uma nave vê a outra. Então vamos escrever aqui. O U é a velocidade que uma nave vê a outra. Vou escrever todos para ficar escrito aí, porque é bem, né? A chance de você errar é grande. Que uma nave vê a outra. O que mais que a gente tem? A gente tem U'. U' é o que? É a velocidade da nave vermelha. Qual que é esse é um TIE Fighter? Não, esse é um X-Wing, não é velocidade da nave da direita. Vou colocar aqui, da X-Wing. Vou arriscar, não sei se é X-Wing. Vista da Terra. E no nosso exemplo, isso que vai ser igual a 0,7C. Nossa, tremenda misa aqui. E aí sobrou também o V, né? O V, eu não sei o nome dessa nave aqui. É a nave esquisita. Então, olha lá, velocidade da nave esquisita. Eu sei que é do Star Trek, mas não sei o nome dela. Esquisita. Vista da Terra também. Vista da Terra. E essa velocidade, no nosso exemplo, é 0,8C. Então, eu prefiro escrever essa equaçãozinha para a gente em termos do nosso exemplo, para ficar um pouco mais fácil de você entender o que é o que. Porque é bem complicado. Depois que eu fizer esse exemplo,
eu vou mostrar para vocês também a notação que geralmente o Halliday usa, que é um pouquinho diferente da minha. Mas é a mesma equação, o mesmo tudo, só que ele geralmente ele olha do ponto de vista dessa nave aqui. Para mim é mais fácil sempre você olhar do ponto de vista da Terra, que você se sente mais, né, contemplado. Então vamos fazer a equaçãozinha aqui. U igual a U', que é 0,7, mais o V, que é 0,8. Faltou o C aqui, né? Opa, não pode esquecer do C. Mais 0,8C dividido por 1 mais V, que é... Por que eu inverti a ordem? Pode desinverter se você quiser. 0,8C vezes 0,7C dividido por C ao quadrado. Então, completando essa conta aqui, 0,7C mais 0,8C, isso vai ser 1,5C dividido por 1 mais 0,7. Corta os Cs, né? Dá para cortar todos os Cs aqui, 0,7 vezes 0,8. Quanto que é 7 vezes 8? 56. Então, vai ser 0,56. Isso aqui vai ser 1,5C dividido por 1,56C. Logo de cara, você já percebe que isso deu menos do que C, né? Opa, esse C de baixo não existe. Vai dar menos do que 1C a conta, porque o denominador é 1,56 e o de cima aqui é 1,5. Essa conta vai dar aproximadamente 0,96C. Essa equação aqui, com essa equação, a gente nunca vai ter um número que vai ser maior do que C. Não tem como essa equação prever para a gente uma velocidade maior que a velocidade da luz. A não ser que alguma das velocidades já fosse maior que a velocidade da luz, o que não é possível. Então a gente percebe aqui, se você uma nave olhar a outra, vai ser 0,96C. Você já vê que é bem diferente, né? Que 0,7 e 0,8, você soma 0,96C. Por quê? Porque a soma de velocidades não ocorre simplesmente você somando ela. Você poderia utilizar a mesma equação para as transformações, para baixas velocidades, se você quisesse, né? Se você quisesse usar para baixas velocidades, esse termo aqui ia ser muito pequeno, ele ia para zero, ia sobrar U' mais V, que é o que você está acostumado a trabalhar todo dia. Então, se fosse baixas velocidades, era só somar, que é o que você esperaria. Mas isso não é verdade no nosso universo. Mas essa diferença é mais aparente quando as velocidades são próximas à velocidade da luz, né? Mas ela vale sempre aquela equaçãozinha ali. Vamos ver qual que é a outra notação, mas ela é equivalente, tá? Outra notação. Geralmente, o livro do Halliday, eu acho um pouquinho mais difícil de entender, ele coloca um referencial aqui, que ele chama de referencial S, e aí ele coloca outro aqui, né? Que é o referencial S'. Opa, faltou linha aqui. Que é o referencial S'. Essa é a notação do Halliday. Geralmente ele só escreve isso, que eu acho muito mais difícil de a gente entender. De acordo com essa notação do Halliday, o que ele faz? Ele pega... Deixa eu pegar as naves aqui pra gente. Ele pega essa nave esquisita e ele fala que o referencial S está em repouso em relação à nave esquisita. Aí ele fala que a Terra está em repouso em relação ao referencial S'. Então, o referencial S' é o da Terra. E a nossa X-Wing, ela está viajando aqui. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer, só vai mudar um pouquinho quem que está fazendo o quê. Vamos pensar aqui, o referencial S, ele está parado, né? Vamos pensar. No nosso exemplo, a gente quer ver a velocidade dessa nave esquisita para a X-Wing. A única coisa que muda é que ele considera que quem está parado é X-Wing. No caso aqui, do X-Wing não, é a nave esquisita. No nosso exemplo que eu acabei de fazer, eu colocava a Terra parada e colocava esse indo para a esquerda e esse indo para a direita, que eu acho a maneira mais fácil de a gente entender. Eu acho isso aqui meio confuso, mas vamos explicar também, porque pode ser que você tenha que fazer dessa maneira. Utilizando a notação do Halliday, ele fala que a nave esquisita está parada. Se a nave esquisita está parada, quem está se mexendo é a Terra, né? Porque antes ele estava indo para a esquerda, agora a Terra está indo para a direita. A Terra está indo para a direita com a velocidade V. Então a Terra está indo para a direita com a velocidade V. Já a X-Wing,
ela está com uma velocidade U', só que em relação à Terra, que é a mesma coisa de antes. E aí, o U verdinho é a velocidade que a nave vê a X-Wing, ou seja, exatamente a mesma coisa, né? Então, U é a velocidade que uma nave vê a outra, que é a velocidade que uma nave vê a outra. O V azul é a velocidade do referencial S' em relação ao S. E por último, o U' é a velocidade da X-Wing em relação ao referencial S'. Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente tinha antes. Na verdade, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes, é só o ponto de vista que muda. Se você pensar, o U é a velocidade da X-Wing em relação ao referencial S, né? Então esse aqui é a velocidade da X-Wing em relação ao referencial S. Então dá para você trocar para falar de referenciais e tal. Eu acho um pouco mais complicado, um pouco mais difícil da gente trabalhar, mais difícil de entender, né? Mas o resultado é o mesmo, é só uma maneira de você ver. Geralmente é assim que o Halliday explica os exercícios dele, mas eu prefiro aqui, para mim fica muito mais fácil de eu entender o que está acontecendo. Lembrando que a equação é a mesma. Vamos fazer 2 exercícios para a gente tentar fixar esse conteúdo que eu sei que é um pouquinho confuso, né? Vamos fazer o primeiro 29 aqui, ó. Esse primeiro 29 do capítulo 37, ele fala assim para a gente, ó. A galáxia A está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,35 c. A galáxia B está situada na direção diametralmente oposta e está se afastando de nós com a mesma velocidade. Então vamos desenhar aqui primeiro, ó. Esse aqui é o planeta Terra, azulzinho. Aí a gente tem a galáxia A. Deixa eu ver as cores que eu usei para ficar exatamente igual ao exemplo aqui. Esse aqui vai ser meio ruim. A gente tem... Eu vou trocar a cor da Terra aqui. Trocar a cor da Terra. Vou colocar Terra laranja, tá? Essa aqui é a Terra. Então a gente tem a galáxia A, que é... De novo, gente? Esqueci de novo. Aqui, ó. É azul. Então a galáxia A, vou utilizar o mesmo código de cores que eu estava fazendo antes. Galáxia A está se afastando da gente para cá, com uma velocidade de 0,35 c. E a galáxia B está aqui desse lado e está se afastando da gente com uma velocidade, vou chamar de VB, igual a 0,35 c. Beleza? Isso em relação à Terra. Essa aqui é a Terra. Isso em relação à Terra. O que ele está falando para a gente? Que múltiplo de c corresponde à velocidade de recessão medida por um observador da galáxia A para a nossa galáxia, ou seja, a gente quer saber a velocidade que essa pessoa vê quem está na Terra, e de B para a galáxia B, ou seja, a velocidade que esse aqui está vendo esse daqui. Né? Essa é a letra A, essa é a letra B. A letra A é super evidente, né? Já que a Terra vê o azul indo com 0,35, o azul vê a Terra com 0,35. C, nada muda. Já na letra B, ele quer saber do azul para o vermelho. Vamos olhar nossa equaçãozinha que a gente colocou aqui, ó. Já coloquei meio que o código de cores correto. Vou copiar e vou colocar aqui para a gente, para não precisar reescrever tudo. Então essa é a nossa equaçãozinha para a soma de velocidades relativísticas. Vamos tentar identificar. O VA é o que a gente está chamando de V, geralmente. E o VB é o que a gente está chamando de U'. É isso, né? Ó, só comparar com o desenho aqui que a gente estava fazendo. Ó. V para a esquerda, U' para a direita.
Até coloquei as mesmas cores. Então a gente pode agora só substituir os valores e a gente encontra o que a gente quer. Então o U vai ser igual a U', que vai ser igual a 0,35C. Ah, mas e os sinais? O próximo exercício que eu fizer, que vai ser o próximo agora, aí a gente vai ter já uma discussão sobre sinais, tá? Porque provavelmente você está se perguntando por que o sinal não é negativo, sendo que está uma direita e outra para outra. E eu vou passar um truquezinho para vocês, para você não errar mais. Vezes 0,35C dividido pelo C ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,7C dividido por 1 mais 0,35 ao quadrado. E aí, essa conta, se você fizer essa conta aí, você vai encontrar o total de... quanto que era? Aproximadamente 0,624C. 0,624C. Você repara que a soma sempre dá menos, né? Menos do que a gente esperaria se a gente estivesse utilizando as transformações de Galileu. Então, essa é a velocidade, essa é a resposta da letra B. Qual é a velocidade que uma galáxia vê a outra? Vamos para o último de hoje. Última coisa que a gente vai fazer hoje, que é o 30. O 30 é assim, ó. O sistema estelar Q1 está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,8C. O sistema estelar Q2, que está na mesma direção que o sistema Q1 e se encontra mais próximo da Terra, está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,4C. Então, vou desenhar a Terra aqui. Tá aqui. Vou desenhar o sistema estelar Q1. Então, esse aqui vai ser o Q1. Só que o Q1 agora, nesse caso, está indo para cá. Esse aqui é o Q1. E o Q2... Ah, não. O Q2 está mais próximo, né? Então, vou colocar o Q1 mais afastado. O Q1 está aqui. Está vindo para cá. E o Q2 é esse daqui, que está indo para cá. Estou tentando utilizar as mesmas cores de antes, tá? Então, a gente sabe que essa velocidade aqui, ó, vamos chamar de V1, vai ser igual a 0,8C. E o Q2, o V2, esse aqui é o Q2, então o V2 vai ser igual a 0,4C. E aí ele pergunta o seguinte, isso aqui em relação à Terra, né? Isso aqui é Terra. E aí ele pergunta assim para a gente, que múltiplo de C corresponde à velocidade que Q2, do ponto de vista de um observador estacionário em relação a Q1. Então eu quero saber a velocidade de quem está no Q1 que vê o Q2. É isso que eu estou querendo fazer agora. Dá para a gente utilizar o nosso sisteminha ou tem que utilizar o do Rayleigh? Eu vou utilizar o meu, sempre vou utilizar o meu, que eu acho mais fácil da gente entender. E aqui deu na mesma, né? Então como que eu faço para eu não errar aqui, ó? Porque eu estava falando dos sinais e a gente sempre somou. Como que eu faço para eu não errar? Vamos primeiro identificar as nossas variáveis. U é o que eu quero encontrar. O linha, tanto faz, tá? O linha eu vou chamar que é o V2. E o V vai ser o V vai ser igual ao V1. Não é isso? Poderia inverter se eu quisesse. Não faria diferença. É só para a gente entender. Mas agora, ambos estão indo para o mesmo lado. O que muda na nossa equação? A gente não viu isso ainda. É só você pensar o seguinte, ó. Se um estiver indo para a esquerda e o outro estiver indo para a direita, em direções opostas, a velocidade relativa entre eles aumenta ou diminui? Aumenta, né? Se agora um estiver indo para cá e o outro estiver indo para cá, por exemplo, um estiver perseguindo o outro, a velocidade relativa entre eles aumenta ou diminui? Agora diminui, né? Diminui. E aí o truquezinho é o seguinte, se eu quero que diminua, eu vou pegar um deles e vou colocar o sinal negativo. Um deles só, tá? Não é os dois. Pode ser qualquer um. Não vai fazer diferença, porque vai te dar um valor, e aí você trabalha com ele módulo, mas você sabe o que está acontecendo, vocês estão se aproximando, estão se afastando a partir do como o problema está sendo descrito aqui. Então vamos, por exemplo, pegar o valor vermelhinho como negativo. Vai ficar assim no nosso caso, ó. U vai ser igual a menos 0,4C mais
0,8c dividido por 1 mais 0,8c. Aqui também você tem que manter o sinal, né? Menos 0,4c dividido por c ao quadrado. Quanto que dá isso? Só fazer a conta. Agora vai me dar 0,4c dividido por 1 mais menos, né? Tem o menos aqui, o sinal de menos. Menos 0,32c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Isso aqui vai ser 0,4 dividido por 1 menos 0,32. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,4 dividido por 0,68. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente, vamos fazer aqui, 0,4 dividido por 0,68, aproximadamente 0,59. Deixa eu só conferir se eu fiz a conta correta. É isso mesmo, 0,59 C, né? Tá faltando um C aqui. Tem um C aqui em cima. Faltou um C aqui. Para não esquecer o C, igual eu quase esqueci. Então essa vai ser a velocidade relativa entre eles. Então percebe aí que muda um pouquinho o sinal, né, nesse caso aqui. Mas tá feito. É essa a resposta desse exercício. E é isso, né? Até a próxima aula.